Tempo de olhar para a frente e prosseguir para o alvo. Reflexão baseada em Filipenses 3, versos 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, muito mais importante do que iniciar uma corrida ou caminhada é permanecer firme nela até o fim. Há muitos que até começam muito bem a jornada da fé, cheio de ânimo, força e coragem. Mas ao longo do caminho olham para trás, decepcionam-se com pessoas e com líderes, frustram-se com objetivos e metas não alcançados. Ficam paralisados diante de obstáculos e situações que aos olhos humanos são intransponíveis. Será que o Deus eterno chama homens e mulheres para uma jornada e os deixa sozinhos, sem capacitá-los para as lutas e desafios que virão pela frente? É claro que não. Nas páginas das Escrituras podemos encontrar diversos exemplos do cuidado, do amor, da proteção e da capacitação que Ele dispensa aos seus filhos e filhas durante toda a jornada. O que teria sido dos filhos de Israel se o Deus eterno os tivesse abandonado à sua própria sorte em um deserto sem vida, sem água e sem alimento? Com toda certeza, a história que teríamos para contar hoje seria outra. Contudo, não é isso o que vemos. Nesta jornada no deserto, o que podemos ver claramente é o amor, a provisão e os cuidados de Deus em ação. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, Deus continua fazendo o mesmo por nós hoje. As nossas lutas e desertos não são maiores do que o nosso Deus. Como disse o próprio Filho, chamado Jesus, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Este servo do grande Deus, chamado Paulo, está nos aconselhando a permanecermos firmes na caminhada da fé e sempre fixos, prosseguindo para o alvo. Vejamos mais de perto o que ele nos falou acerca de suas palavras. O contexto desta carta foi escrito na prisão em Roma por volta do ano 61 de nossa era, quando ele estava apenas esperando o dia da sua morte. Mesmo nessas condições tão adversas, a sua carta tem um teor de alegria e gratidão por tudo o que eles proporcionaram no seu ministério. Que lição maravilhosa! Mesmo em momentos assim, ele encontrou forças para animar e fortalecer os seus irmãos e irmãs a continuarem firmes na caminhada da fé. Que nós possamos fazer o mesmo neste novo ano que está para começar. Que sejamos suporte na vida e no ministério dos nossos irmãos. Que de nossas bocas saiam palavras de ânimo, coragem e entusiasmo. Estas suas palavras de conselhos corroboram com as palavras de Salomão em Provérbios, quando disse: olhem sempre para a frente. Mantenham-se com o olhar fixo no que está diante de vocês. Provérbios 4, 25. Analisando mais de perto as palavras de Paulo, podemos destacar pelo menos 3 grandes atitudes deveras importantes para nós neste processo e caminhada. A primeira
é nós termos consciência de nossa fragilidade e dependência na caminhada. Paulo disse: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Com estas palavras, ele está dizendo que ainda não tinha atingido a perfeição da estatura de Cristo. Paulo reconhece sua posição na caminhada. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como é importante nós termos esta consciência, pois ela nos afasta e nos blinda de sermos autossuficientes. Infelizmente, há muitos que se exaltam por terem mais experiências e conhecimento na caminhada do que outros que estão apenas começando. Para toda exaltação cabem 2 alertas da palavra do nosso Deus. Primeiro, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, versos 12. Ou o que disse Tiago na sua carta: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Depois de demonstrar consciência de sua fragilidade e dependência na caminhada, Paulo agora, em segundo lugar, demonstra uma atitude perseverante na caminhada. Ele disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim. Quantas batalhas perdidas no ano que está findando, simplesmente porque não tiramos os olhos do passado. Olhar para trás carrega a ideia de estar aprisionado a desejos e comportamentos que desagradam ao nosso Deus. Olhar para trás significa desejar permanecer no Egito, participando das mesas, dos banquetes e distrações da carne. Infelizmente, são muitos os que estão ficando prostrados no caminho, assim como aconteceu com os filhos de Israel no deserto. Quando os anjos foram à cidade de Sodoma salvar a família de Ló, a advertência foi clara: saiam da cidade depressa e não olhem para trás. Que neste ano novo possamos sair depressa das situações e pecados que nos prendem e nos escravizam. Que possamos olhar para a frente e contemplar o grande e maravilhoso prêmio que nos aguarda na eternidade. Como disse Jesus: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Mateus 16, versos 26 a 27. Que sejamos perseverantes na caminhada, tendo esta mesma atitude vista em Paulo e em tantos outros servos e servas do passado. Que neste ano novo os nossos olhos estejam voltados para a frente. Como diz o escritor aos Hebreus: olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versos 2. Por fim, depois de demonstrar sua fragilidade e dependência na caminhada, bem como sua atitude perseverante de esquecer as coisas que para trás ficam, ele nos aponta o seu grande objetivo e meta: ganhar o prêmio da vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada da fé, todos nós temos o mesmo alvo: que possamos ajudar os nossos irmãos e irmãs nesta conquista. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo nos apontar o caminho de volta à presença do Pai. Ele deseja que todos nós cheguemos lá na sua glória e presença. As moradas celestiais têm bastante espaço para todos. Nesta corrida celestial, não podemos ver os nossos irmãos e irmãs como adversários, e sim como companheiros e participantes da mesma dádiva celestial. Portanto, vimos nestas palavras de Paulo 3 grandes atitudes que nos inspiram em nossa caminhada hoje e durante este novo ano que breve irá começar.
consciência de nossa dependência, perseverança no olhar para frente e sempre ter em mente o maravilhoso alvo da vida eterna. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, sejamos sempre, sempre firmes nestes conselhos que nos levam à salvação. Sejamos sempre constantes na caminhada, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para a que estão adiante de nós. Por fim, sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas receberemos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.